Irmãos, nós agradecemos a Deus essa oportunidade de reunirmos em nome de Jesus. Era para ter vindo alguns meses atrás, mas não foi possível por uma questão de enfermidade. Mas eu creio que Deus tem um plano e um propósito, até mesmo com as nossas enfermidades, com tudo isso. E eu creio que o assunto realmente é prioritário que nós vamos tratar, né, a respeito da família. Nós vamos ver como a igreja precisa enfatizar a importância da família. Irmãos, nós vamos ler um texto da Palavra de Deus, que está em Gênesis, no capítulo 2, do versículo 18 a 25. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome ao homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: essa, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vamos fazer uma oração pedindo a graça de Deus. Peça que Deus fale ao seu coração através da sua palavra, dos princípios da sua palavra, que o Espírito Santo possa renovar os seus conceitos, a sua mente, e que possa iluminar para que você compreenda de uma maneira profunda o propósito de Deus em ter nos constituído famílias. Pai, te agradecemos em nome de Jesus por esse tempo que nós vamos passar juntos diante da tua palavra. E nós necessitamos, Pai, do ministério do teu Santo Espírito. Só Ele pode vivificar a tua palavra, só Ele pode iluminar a nossa mente, tirar o véu do nosso entendimento. Nós te pedimos, Pai, fale conosco, edifica a tua igreja para a glória do teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa primeira palestra com relação à família, eu acho que mais do que nunca é uma hora de realmente nós repensarmos, estudarmos a palavra de Deus para vermos a importância da família no projeto de Deus. Nós poderíamos, vamos ver alguma coisa nesse texto que nós lemos, mas esse texto já deixa claro para nós que a família é uma instituição divina, faz parte de um projeto de Deus. E nós sabemos também que a família, ela é a célula primeira de todos os outros segmentos da sociedade. Tudo que você vê no mundo hoje, de desordem, de violência, de pornografia, de assalto, de tudo que você assiste e vê e toma conhecimento através da mídia, você pode ter certeza de uma coisa, que o problema está na família. A família realmente, ela foi diluída, destruída, né? E ela está gerando pessoas sem referenciais, porque abaixo de Deus, o referencial supremo nosso é a família. Um filho que não tem referencial de pai e de mãe, ele não vai ter referenciais lá fora. Ele vai ser um candidato talvez a cedo na vida entrar numa vida de vícios, de violência, de assalto,
porque se ele perde, nós precisamos de referenciais. E se nós perdermos esses referenciais, as coisas ficam complicadas. E nós vemos então a preocupação de Deus. A família, nós podemos dizer que ela é a célula primeira até mesmo da igreja. Nós nunca vamos ter uma igreja madura, crescendo na graça, no conhecimento de Jesus, com as famílias arrebentadas, não tem jeito. Assim como o meu corpo é uma soma de células, e se as minhas células não estiverem metabolizando bem, eu posso até ter aparência de saúde, mas na realidade não vou ter saúde. A igreja é a mesma coisa, cada família é uma célula, e se as células não estiverem metabolizando a palavra, não estiverem vivendo a realidade do evangelho dentro de casa, nós podemos ter uma opção de gente no mesmo lugar, né? Fazer muito barulho, provocar muita emoção, mas nós não vamos experimentar o que é ser igreja, né? Nós não vamos ter o testemunho do Espírito na nossa vida, porque a igreja, ela depende totalmente das famílias, né? E é importante a gente entender isso. O primeiro ataque de Satanás foi justamente numa família, na ordem da família, porque ele sabia que se invertesse aquela ordem ali, aquela célula primeira, o resto tudo seria degenerado, né? As consequências seriam naturais. Como de fato você lê a Bíblia, você vê no capítulo 3, você vai ver ali a queda, e logo no capítulo 4 você vai ver um irmão matando o outro, né? Você vai vendo as consequências que a desordem da família trouxe. Então é muito importante que nós tenhamos tempo para rever, reestudar na palavra de Deus o propósito de Deus para a família. E o ataque de Satanás foi muito astuto, né? Ele jogou uma dúvida com relação ao caráter de Deus e uma dúvida com relação à criatura que é o homem, né? Ele disse, olha, Deus na realidade não está jogando limpo com vocês. Ele disse para Adão e Eva, ele falou, Deus não quer que vocês comam daquele fruto, porque existe em vocês um potencial de ser Deus, e Deus não quer ninguém competindo com ele, né? E ele jogou então essa semente que quando você estuda a história da humanidade, você vê o efeito dessa semente travestida em vários movimentos, né? Que seria a autonomia humana. Ele colocou no coração do homem que o homem é autônomo, que ele é a sua própria lei, né? Que ele não foi criado para receber a palavra de Deus e a palavra de Deus formar conceitos na sua mente, e os conceitos determinar os seus sentimentos, os seus desejos e as suas atitudes. Talvez se eu perguntasse para vocês essa noite assim, você sabe como o seu celular funciona? Eu acho que todo mundo... Eu sou meio ruim nisso, né? Mas eu venho de uma outra geração que tem dificuldade com isso. Mas as crianças hoje parece que nascem com um chip na cabeça, né? E eu sei que a maioria aqui sabe como é que o celular funciona. Você sabe como é que o seu computador funciona? E se eu perguntasse para você, você sabe como você funciona? Será que nós saberíamos dizer, não, eu sou uma criatura, eu não sou Deus, eu sou uma criatura, eu fui criado para ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus formar conceitos na minha mente, esses conceitos determinar os meus afetos, meus desejos, meus sentimentos, e isso determinar as minhas ações. Então, o que Satanás fez ali no Éden foi justamente mudar o conceito na cabeça do homem. O homem achou que não era criatura e que Deus não era Deus. E isso trouxe toda a desordem que nós enfrentamos hoje, que nós lutamos com essa natureza contrária à palavra de Deus, não é? Todo problema teve origem na família. E se nós quisermos consertar todos os problemas, nós temos que começar na família, né? Nós temos que começar ali, vendo o que a Bíblia fala, os princípios de Deus. E eu sei que todos nós fomos para o casamento com as melhores das intenções, não é verdade? Eu não acredito que ninguém aqui que é casado ou que vai casar, vai para o casamento pensando assim, bem, eu vou me arrebentar, mas eu acabo com ela também, né? Ninguém vai assim.
todo mundo vai com a melhor das intenções, mas só boa intenção não funciona. Vou contar um exemplo para vocês da Bíblia para ajudar a entender isso. Davi, quando foi ungido rei de Israel, fazia aproximadamente 40 anos que a arca da aliança tinha sido levada pelos filisteus. E Davi, você vai ler isso lá em 1 Crônicas 13 e depois no capítulo 15 também. Davi, quando foi ungido rei de Israel, ele disse: eu não quero reinar nem um dia sem a arca. A arca era símbolo da presença de Deus. Olha, não existe um desejo mais sublime, mais puro e mais santo do que esse. Mas Davi não teve cuidado de saber qual era o padrão de Deus para carregar a arca. E ele então, na pressa de trazer Deus, ele copiou um pouco o sistema do mundo. Ele pegou umas vacas de primeira cria, um carro novo, pôs a arca em cima e parece que vinha vindo tudo muito bem. Se você ler lá, parece um avivamento. Mas num certo momento, o chão inclinado, a arca ia cair, um homem põe a mão e morre. Naquele momento, Davi teve um momento de lucidez, né? Ele chegou a duas conclusões importantes que nós vamos chegar. Ele chegou a dizer assim: Deus é um Deus de vida, não é Deus de morte. Se tem morte, alguma coisa está errada. E a segunda conclusão que ele chegou, que é muito importante, ele disse: se tem alguma coisa errada, é do nosso lado, não é do lado de Deus, não. Porque muitas vezes a maneira da gente orar, da gente falar, parece que o lado errado está ao lado de Deus, nós estamos fazendo tudo certo, né? Então, Davi realmente, ele teve um desejo puro, mas ele estava fora do padrão. Eu sei que todos nós fomos para o casamento com os melhores desejos, com as melhores das intenções, mas o casamento é uma instituição divina, ele tem princípios. E se nós quebramos esses princípios, não adianta orar, jejuar, vai pagar por ele, você tem que arrepender. O perdão de Deus não anula a colheita, Deus te perdoa, mas talvez você vai ter um período ainda de sequelas daquele problema que aconteceu, né? Porque nesse período é que Deus trabalha o nosso caráter. Se Deus perdoasse o nosso pecado e eliminasse as consequências, amanhã nós entraríamos no outro com a maior facilidade. Ele às vezes tem que fazer a gente colher os frutos por um tempo, os frutos errados, para a gente temer o caminho do pecado, né? Para a gente levar a sério os princípios de Deus. Então nós vemos que todos nós corremos esse risco, né? Eu fui para o casamento assim, a Dulce foi assim também, né? Eu costumo dizer que durante o nosso namoro, o nosso noivado, eu vendi para ela uma imagem que se ela casasse comigo, ela estava fazendo o melhor negócio da vida dela, e ela acreditou nisso, né? E depois, no dia a dia, a gente vai se conhecendo, a gente vai vendo os princípios de Deus, como que a gente tem que trabalhar isso e ver isso, não é? Então é importante entender isso, que nada substitui a família, nem o Estado, nem a igreja, nada substitui a família. Ao contrário, tudo isso depende da família, né? E hoje nós vemos que uma das armas de Satanás é justamente destruir a família. O marido trabalha, a esposa trabalha, as crianças vão para o prezinho com um ano e pouquinho, né? Vão ter referenciais errados de vida ali dentro, né? Isso tudo vai gerando problema na cabeça dele, isso vai trazer consequências na vida dele depois. Então, como cristão, nós temos que rever isso, nós temos que repensar a importância da família no padrão de Deus. E esse texto então nos fala de alguma coisa interessante. O versículo, por exemplo, o versículo 24, ele faz uma conclusão, é uma expressão conclusiva. Todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia e que você encontrar a expressão por isso, portanto, é uma expressão conclusiva. Ele está dizendo assim, baseado em tudo que foi falado, então a conclusão é essa, não é? Então o versículo aqui 34 está dizendo assim: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher e serão os dois uma só carne. Eu perguntaria para os casais que estão aqui, por que você deixou o pai e a mãe para unir com uma pessoa que você conheceu aos 18, 20 anos, talvez conheceu por 6 meses ou 1 ano, né? Por que você trocou há 20 anos, às vezes,
da família, do relacionamento com o pai, com a mãe, com os irmãos, a segurança da casa, né? Para sair para uma aventura que você conheceu por tão pouco tempo. O que leva a gente a fazer isso? Irmãos, Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Deus é um ser relacional. A própria triunidade de Deus nos fala do mais perfeito relacionamento, da mais perfeita intimidade. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos um ser relacional. Agora, o relacionamento mais profundo que existe aqui nessa vida, que figura, o próprio texto aqui fala, e Efésios também fala, que é uma figura, um exemplo da união de Cristo e a igreja, é o casamento. Uma filha pode ter um relacionamento com o pai muito bom, com a mãe muito bom, mas Deus coloca dentro do ser humano um desejo de experimentar uma intimidade, um relacionamento que só o casamento pode trazer. Esse é um mistério que nós carregamos dentro de nós. Por isso que o versículo diz assim, por que um homem deixa pai e mãe? Porque não é bom que o homem esteja só, não é? Deus mesmo disse que não é bom que o homem esteja só, e ele diz aqui, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E eu peço para as irmãs ler com muito cuidado esse versículo, porque aqui está dizendo assim, que lhe seja idônea, não que lhe seja a dona, né? E ele diz assim, que Deus criou o homem, criou todo mundo, e os animais, o homem já tinha um certo relacionamento com Deus, ele tinha um relacionamento inferior com os animais, mas faltava alguém da sua mesma faixa, da sua mesma espécie, com quem ele pudesse experimentar uma intimidade profunda, tremenda, não é? Que ele não podia experimentar com os animais, de jeito nenhum, não é? Embora hoje nós estamos vivendo um momento de uma inversão, parece que os animais estão tomando o lugar do ser humano na vida das pessoas, não é? Você vê aí o tanto de pet shop que existe, o tanto de animais, as pessoas estão dormindo com o animal, beijando o animal na boca, né? Chamando de filhinho, a mamãe chegou, né? Eu tenho um amigo que a esposa dele ganhou um cachorrinho e começou a gostar tanto do cachorrinho, conversar tanto com ele, e ele chegava em casa, ela estava conversando com o cachorrinho e tal, e ele falou assim, bem, falar ele não vai, eu estou com medo de você começar a latir qualquer hora. Mas é interessante, é que nós fugimos, essa fuga para os animais, na realidade uma fuga do verdadeiro relacionamento com o ser humano. Porque com o ser humano, você tem que se despir emocionalmente, você tem que deixar ser conhecido para ter comunhão. Os animais é um brinquedinho vivo, você brinca com ele a hora que você quer, o que você não quer, você põe ele para lá, ele não reclama, aí você faz assim, ele volta, não é? Com o ser humano não dá para fazer assim. Então, muitas vezes, a falta do relacionamento com Deus, que determina os outros relacionamentos nossos, é que está nos levando, nos desviando para um relacionamento com animais, né? Mas não adianta, o animal pertence a uma outra esfera. É diferente você ver uma noite de lua cheia ao lado da sua amada ou ao lado do seu cachorro. Experimenta para você ver, é completamente diferente. Você não vai conseguir interagir com ele de jeito nenhum. O máximo pode acontecer ele olhar para a lua e latir um pouco, né? Não adianta, a Bíblia diz que existe espécies diferentes, que cada um deve funcionar na sua espécie, né? É bom ter animais, devemos cuidar dos animais, mas como animais, né? E esse texto aqui então deixa claro isso, que Deus viu que o homem estava só, apesar de que já tinha trazido os animais, já tinha criado tudo, e aí ele viu a importância do relacionamento no ser humano. E ele então criou a Eva. E aqui nós vemos a primeira declaração de amor, né? Diz o verso 23, que quando o Senhor Deus trouxe a Eva, disse que o homem disse, oba, até que enfim, né? Essa é afinal o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Alguém com quem eu posso relacionar, porque irmãos, o casamento tem esse mistério de nós fazermos uma viagem um para dentro do outro.
O casamento é um mistério menor, que é uma figura do mistério maior, que é a união de Cristo e a igreja. Nada representa mais a união de Cristo e a igreja do que o casamento. Você pode ver isso nos livros dos profetas, todinho no Velho Testamento. Deus falando que ele era o noivo apaixonado de Israel, que Israel era a noiva, não é? Você pega o profeta Jeremias, ele fala disso. E quando vocês estavam no deserto, numa terra que não colhia nada, vocês se agarraram a mim como uma noiva ao seu amado. Depois que eu introduzi vocês na terra, vocês me esqueceram, né? Quando você olha o livro de Cantares, fala do relacionamento de um homem e de uma mulher, simbolizando a união de Cristo e a igreja, né? Você olha quando João Batista apresentou Jesus, né? Ele apresentou a ele como noivo. Ele falou assim: eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo, né? E quando você lê as cartas de Paulo, você vê que Paulo fala a respeito de preparar a noiva para o noivo, para o casamento com Cristo, né? E lá em Apocalipse, no capítulo 21, 22, você vê as bodas do Cordeiro. Nada representa mais isso do que a união de um homem e uma mulher. Então esse texto nos mostra algumas verdades importantes. Primeiro, Deus não criou outro homem. Hoje, no mundo que nós estamos vivendo, infelizmente, precisa falar isso, né? Deus não criou Adão e Ivo, ele criou Adão e Eva, né? Ele criou um homem e uma mulher, né? E ele disse que era muito bom. Deus criou um mundo heterossexual, tem macho e fêmea. Se o mundo unissex fosse bom, Deus teria criado o mundo unissex e teria dito que era muito bom, né? Mas quando você lê Romanos no capítulo 1, você vê que o mundo unissex é consequência de uma geração que se afastou de Deus. Paulo fala ali abertamente do versículo 18 em diante, né? Ele fala que porque nós trocamos a verdade pela mentira, o Criador pela criatura, a consequência natural é a inversão da sexualidade, né? Então nós vemos o propósito de Deus aqui nesse texto, muito importante. Eu gostaria de trabalhar alguns princípios que é bom. Primeiro, eu acho, como eu disse no início, nós temos que mudar conceitos da nossa cabeça. Nós temos conceito errado. E se não houver uma mudança de conceitos, o Espírito Santo tem que trabalhar a palavra de Deus para mudar conceitos errados. No momento que os conceitos vão sendo mudados, os nossos desejos, nossos sentimentos vão sendo reordenados. Porque o pecado gerou em nós uma desordem. Nós temos apetites desordenados. Satanás não tem o poder de criar nada. Tudo que existe foi Deus que criou. Mas o pecado gerou um distúrbio em nós, né? Uns trabalham demais, outros não trabalham nada. Uns comem demais, outros não comem nada, né? Você olha o Brasil, tem uma turma morrendo de gordo e outra morrendo de magro, né? Você vê um distúrbio em todas as áreas. O sexo foi criado por Deus. Você vê aqui nesse capítulo que antes da queda, Deus criou o homem e a mulher, diz que era para eles crescer, multiplicar, ter relação sexual. O sexo é uma bênção de Deus. Não foi Satanás que criou o sexo, né? Tem muita gente que tem um conceito errado a respeito da sexualidade humana. Ele acha que parece que Deus criou o homem e a mulher e que Deus descuidou um pouco. Satanás foi lá, pôs o órgão genital num no outro, falou: quero ver a confusão que vai dar isso agora, né? Mas não é isso que a Bíblia diz, irmãos. A Bíblia diz que Deus criou o homem com o seu órgão genital masculino, a mulher com o seu órgão genital feminino, e que o propósito é que eles realmente se relacionassem. Agora, o pecado deturpou a nossa sexualidade, né? O pecado deturpou a nossa sexualidade. Nós precisamos ser restaurados. E a única maneira de uma pessoa ser mudada é com a mudança da mente. Você lembra de Romanos 12, 1 e 2, o que diz? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo. Não tome a forma do mundo. Ele explica a única maneira de você não tomar a forma do mundo. É você ter a mente renovada. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O pecado começou na mente.
mudança de conceitos. O novo nascimento, a regeneração, é uma metanoia, é uma mudança de mente. Então é importante que nós comecemos a estudar a palavra de Deus e comecemos a mudar os nossos conceitos a respeito de Deus, a respeito de igreja, a respeito de família, né? E quanto mais nós vamos sendo mudados pelo Espírito Santo, nós vamos experimentando uma reordenação na nossa vida. Porque, irmãos, tudo na nossa vida começa com Deus. O nosso relacionamento com Deus determina todos os outros relacionamentos nossos. Quanto mais você se relacionar certo com Deus, quanto mais você entender a cruz, a graça, o que aconteceu naquela cruz, o perdão de Deus, isso vai te levar a uma intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus, ela é transformadora. Isso vai ter que vazar nos seus relacionamentos horizontais. É impossível uma pessoa estar bem com Deus e mal com o próximo. E o próximo, mais próximo nosso, é a esposa, né? Mas muitas vezes nós fazemos isso. Eu lembro no começo do meu ministério, há 40 anos atrás, às vezes eu não estava bem com a Dulce. Nós estávamos numa guerra fria, né? Discutindo, estava chateado. Eu ia para o meu escritório, pegava a Bíblia, eu podia ler o livro de Efésios inteirinho, não tinha problema nenhum, né? Mas eu lembro que uma vez, num momento que nós estávamos vivendo uma crise muito grande, eu fui para o escritório começar a ler a Bíblia e algo dentro de mim falou assim: o que mais que você quer ler? Você já sabe o que você tem que fazer. Vai lá e pede perdão para ela, você não podia falar da maneira que você falou, né? Irmãos, que dificuldade que é você sair do escritório, atravessar a sala e ir lá no quarto, sabendo que a esposa está triste, chorosa, e você chegar sem brincadeira, que a gente prefere chegar, dar um tapinha, puxar o cabelo, mandar um presente, chamar para jantar fora, né? Do que chegar e dizer: bem, eu vim te pedir perdão, eu não podia falar com você do jeito que eu falei, eu estou muito mal. Porque, irmãos, o casamento é um mistério, ou os dois vão estar bem, ou os dois vão estar mal, não tem jeito de um só estar bem. Sem perder a nossa individualidade, nós estamos experimentando um mistério de uma unidade. É uma unidade na diversidade, né? O homem não deixa de ser homem, a mulher não deixa de ser mulher, mas nós vamos criando uma unidade. Nós vamos ver isso amanhã quando falar de Efésios, né? O texto de Efésios fala abertamente sobre isso. Nós vamos trabalhar isso amanhã de outras maneiras, né? Então é muito importante a gente entender isso, que o casamento é para nós experimentarmos uma comunhão, uma intimidade. É para nós fazermos, como eu disse, uma viagem para dentro do outro, para nós dependermos juntos da mesma graça de Deus, né? Agora, para isso, nós precisamos praticar alguns princípios de Deus, que nós vamos falar esses dias aqui, não é? Que é muito importante isso. E Deus espera de nós, irmãos, é a verdade. Deus não espera de nós perfeição. Deus sabe que nós não somos perfeitos. Nós é que tentamos vender essa imagem, às vezes, para os outros e às vezes para os filhos, né? Até uma certa idade, porque depois eles descobrem a verdade, né? Mas Deus não espera de nós perfeição. Deus sabe que nós somos pó. E podíamos dizer assim, que pozinho complicado que nós somos, né? Mas Deus espera de nós a verdade. Se você quiser desenvolver uma intimidade com Deus que vai determinar tudo na sua vida, os seus relacionamentos com você mesmo, com seu cônjuge, com seus filhos, como patrão, como empregado, né? Você tem que aprender esse princípio. Lá em 1 João, no capítulo 1, do versículo 5 a 10, fala sobre isso. Lá diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos em trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Mas aí o versículo seguinte diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz, irmãos, é ser transparente. A gente começa com Deus e depois a gente tem coragem de começar a abrir com a esposa, não é? Os nossos medos, as nossas lutas,
Como eu disse para vocês, eu tentei vender para a Dulce uma imagem de que eu era uma pessoa que não tinha problema, que tinha uma autoconfiança tremenda. E nós mudamos de Minas para Iporã, uma cidade lá perto de Guaíra, isso há 40 anos atrás. Até hoje a cidade é bem pequena, bem desprovida quase de conforto, de tudo. Aquela época era terrível. E eu estava começando a profissão, eu exerci a profissão de dentista durante alguns anos, e então eu estava vivendo muito conflito. Comecei pastoreando uma igreja, abrindo um consultório, e tinha dias que eu estava inseguro, que eu estava cheio de conflitos interiores, mas eu não abria para ela. Mas a esposa conhece, assim como o marido conhece a esposa, o jeito de entrar dentro de casa o outro conhece como é que o outro está, não é? Não dá para enganar mais. Às vezes eu chegava em casa tenso assim, e eu quando fico tenso, eu fico quieto, e ela às vezes esperava um pouco, falava, o que foi, bem? Eu falei, não foi nada. A primeira pergunta dava para suportar. Mas daí a pouco ela fala, tem alguma coisa, por que você está diferente? Aí eu já sentia que ela estava vendo alguma coisa aqui que eu não queria que ela visse. E geralmente quando a gente está inseguro, a gente é agressivo. Na terceira pergunta dela, ela falou, bem, me deixa em paz, eu estou bem, tá? Não preocupa comigo não. Mas eu não estava bem. Eu não tinha coragem de falar das lutas no consultório, não tinha nem outro dentista formado na cidade. Ali o que acontecesse, eu que tinha que resolver mesmo, não é? Longe dos meus professores, a 1.200 quilômetros de distância, começando pastoreando uma igreja de 400 membros, com 28 anos de idade, cheio de conflitos, mas eu fui segurando, e a represa foi enchendo, até que uma noite não deu mais. Eu comecei a acordar à noite com medo de morrer, e eu não falava para ela, mas eu sentia as dores precordiais. Eu acho que eu morri umas 30 vezes naquele tempo. Eu fui a médico 3 horas da manhã, um amigo meu, ele media a pressão e a pressão estava alta mesmo, porque quando você está muito tenso, estressado, né, vasoconstritor, sobe a pressão. Aí conversava com um médico, um amigo meu, batia um papo, daqui a pouco ele media, já estava melhorando, né? Mas eu não falava para ela o que era. Muitas noites eu acordei andando, ela acordava, o que foi, bem? Eu falei, bem, quer ficar comigo, fica, mas não me faz pergunta não. Né? E um dia Deus falou assim, eu vou te ajudar, Paulo. E uma noite a crise foi muito forte, que não dava mais. Eu tive uma crise de choro violenta, pus a cabeça no colo dela, e no meio de lágrimas eu falei para ela, bem, eu não sou o homem que você pensa que eu sou. E Deus deu muita sabedoria para ela, ela não falou nada, mas eu tenho a impressão que ela olhou e falou, quem falou para você que eu penso? Porque a gente fica fazendo esse joguinho um com o outro, né? Mas, irmãos, ali foi o início de alguma coisa na nossa vida. Eu comecei a abrir meu coração para ela, os meus medos, minhas incertezas. E é esse caminho que nós andamos há 49 anos. No começo é uma picadinha no meio do mato. A gente tem muita dificuldade de deixar ser conhecido, né? A gente não gosta de mostrar coisa feia. E a gente sabe que tem muita coisa feia aqui dentro. E a gente não tem coragem de mostrar, né? Então a gente fica sustentando e isso vai trazendo problema no casamento, né? Os casais, eu costumo dizer assim, que até pelo jeito de estar casado, eu sei mais ou menos, então, pelo jeito que as pessoas assentam, eu sei quanto tempo faz que estão casados, né? Que à medida que vai passando o casamento, eles vão se distanciando um do outro. No começo eles estão de mão dada, há exceções, né, Marco? Graças a Deus, né? As pessoas estão de mão dada, sempre que um quer esbarrar no outro, mas o tempo vai passando, eles vão se tornando estranhos um ao outro. Cheio de ressentimento, de amargura, de coisas não tratadas. Enquanto os filhos estão em casa, ainda dá para ir levando. Mas vai chegar uma hora que os filhos vão sair. E vai ser insuportável essa hora, né? Vai ser muito difícil essa hora, se vocês não aprenderem a trabalhar esse princípio da verdade, de andar na verdade, de aprender a conversar, a deixar ser conhecido, né? Agora isso tem que ser feito primeiro diante de Deus em oração.
pedindo sabedoria para Deus, né? E Deus vai te dar a oportunidade de você começar devagarzinho. Comece pequeno, não despreze o dia dos pequenos começos. Não chega depois de um curso desse, chega em casa, a mulher senta aí, agora você vai conhecer o marido que você tem. Você pode acabar com o seu casamento se fizer isso, e não põe a culpa em mim não. Né? Começa com Deus, começa sendo honesto com Deus, andando na luz com Deus, falando: Senhor, eu carrego muitas coisas aqui dentro que eu nunca tive coragem de abrir para ninguém. Isso tem perturbado a minha vida contigo, isso tem perturbado o meu relacionamento com o meu cônjuge, isso tem me atrapalhado até na vida da igreja, coisas que eu preciso perdoar do passado, coisas que eu preciso confessar do passado, e devagar Deus, o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida, e isso vai acontecendo em doses homeopáticas, né? E vocês vão crescendo junto nessa caminhada. Esse é o propósito de Deus, porque muitas vezes nós vamos para o casamento com conceitos errados. E isso traz problema. Por exemplo, alguns conceitos, nós achar que o casamento é o supremo propósito da vida. Né? Irmãos, o casamento não é o supremo propósito da vida. O supremo propósito da vida é Deus. O casamento é uma instituição divina, é uma dádiva de Deus. Mas é muito perigoso as dádivas de Deus tomar o lugar de Deus na nossa vida. Né? Pode ser a esposa, pode ser os filhos, pode ser a profissão, pode ser o ministério. Estava conversando ali com o irmão, né? Que infelizmente muitos pastores têm perdido Deus e a família no ministério. Porque o ministério para eles virou um bezerro de ouro. Né? Deus passou a ser um meio, eles querem usar Deus para ter poder, para ter o grande ministério, para fazer a grande obra. Ele não tem mais tempo nem para ele, nem para a esposa, nem para os filhos, e as consequências aparecem depois. Né? Muito triste você ver isso, porque quando nós quebramos princípios de Deus, nós pagamos por eles. Né? Nós temos que temer o caminho de Deus. Então, um conceito errado é achar que o casamento é o supremo propósito da vida. Não é. Se você casou achando que o casamento é o supremo propósito, você vai se decepcionar. Talvez na lua de mel você já vai ter decepções. Né? Pouco tempo você vai ver que não funciona assim. Né? O casamento e a vida comunitária da igreja são as duas coisas mais práticas que Deus instituiu para nós sermos salvos de nós mesmos, porque o pecado fez a gente girar em torno da gente mesmo. E o propósito de Deus na salvação não é só nos salvar do inferno, não, né? É verdade que o inferno existe, mas muita gente acha que ser cristão é fazer um seguro contra incêndio apenas, né? Quer dizer que quando eu morrer eu não vou mais para o inferno, né? Não, mas a salvação é sermos salvos de nós mesmos também. Ser salvo de uma geração perversa e sermos salvos de nós mesmos. E a vida comunitária da igreja, o casamento, é as duas coisas mais práticas que Deus instituiu para nós sermos salvos de nós mesmos. Nós temos que aprender a falar a verdade. Nós temos que aprender a perdoar, a pedir perdão. Nós temos que aprender a considerar o outro superior a você, né? E não existe nada mais prático do que a vida conjugal para isso. Né? Então o casamento não é o supremo propósito da vida, é uma instituição divina, é uma bênção de Deus, mas cuidado para a bênção de Deus não tomar o lugar de Deus na sua vida. Né? O supremo propósito da vida, você leia lá em Jeremias 9, 23 e 24. Lá diz assim: não glorie o homem na sua sabedoria, nem o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas o que gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço justiça e juízo na terra, porque dessas coisas me alegro, diz o Senhor. O supremo propósito nosso é conhecer a Deus na pessoa de Jesus. E quando nós acertamos esse ponteiro, automaticamente o nosso casamento começa a receber o benefício disso. É impossível você estar bem com Deus e mal com seu cônjuge, não tem jeito. Só a religião que cria isso na cabeça da gente. Né? É impossível você dizer: eu estou bem com Deus, mas estou vivendo um inferno lá em casa. Não tem jeito. Né? Porque o nosso relacionamento com Deus determina todos os outros relacionamentos nossos. Um outro conceito errado que nós vamos para o casamento, que eu sempre trabalho isso, que acho que é muito importante, é o mito do casamento perfeito. Não existe casamento perfeito.
Todos nós estamos dentro de um processo de salvação. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e vamos ser plenamente salvos. Nós fomos salvos da condenação do pecado. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado. E nós vamos ser salvos da presença do pecado quando o Senhor voltar. Nós estamos dentro de um processo de salvação. Não existe casamento perfeito. E a gente fica tentando vender essa imagem, né? E isso faz mal. Pior do que falar uma mentira é tentar viver uma mentira. É altamente desgastante. Gera enfermidades, começa na parte emocional, depois acaba somatizando, virando doença mesmo, não é? Física. Porque nós ficamos vivendo muito tempo uma coisa que não é verdade. E a vida comunitária da igreja, irmãos, é um lugar onde nós podemos confessar as nossas fraquezas. É lógico que ninguém precisa vir aqui na frente contar os problemas dele, não é isso. Mas você tem que ter pessoas que você convive, que você confia, que você já anda há tempo, com quem você pode abrir o coração, você pode contar suas lutas, seus medos, seus anseios, suas fraquezas, orar um pelos outros. Esse é o princípio da Bíblia. Começar com a esposa. É tão gostoso você ter alguém ao seu lado com quem você pode ser totalmente honesto. Eu posso dizer pela graça de Deus que a Dulce não me conhece plenamente, porque nem eu me conheço plenamente ainda. Eu estou me conhecendo cada dia mais. Mas como é gostoso você poder falar do seu interior um para o outro. Você ter a liberdade, dizer, bem, hoje está tão esquisito o dia para mim, parece que, eu não sei, parece que eu estou esperando uma bomba explodir, não sei o que é, eu estou tenso. Vamos orar um pouco, vamos conversar um pouco. Nós somos curados. A Bíblia diz que quando nós confessamos as nossas fraquezas uns aos outros e oramos uns pelos outros, nós somos sarados, nós somos curados. Agora a gente às vezes queria só eu e Deus resolver o problema entre eu e Deus e continuar vendendo uma imagem que não tem problema. Mas Deus nos deu um companheira, né? Um cônjuge, ou no nosso caso uma companheira, no caso das irmãs um companheiro, com quem nós podemos desenvolver um relacionamento. Esse é o mistério do casamento. Um psiquiatra cristão escreveu vários livros bons, ele faleceu agora em 86, o Paul Tournier. Ele tem um livro que chama Culpa e Graça, muito bom, e ele tem um outro livro que chama Para Melhor Compreender-se no Matrimônio, e ele diz uma coisa interessante lá, ele diz assim, que nós precisamos de pelo menos uma pessoa com quem nós somos totalmente honestos para nós termos uma verdadeira saúde emocional e física. E Deus nos deu essa pessoa, o nosso cônjuge. Mas às vezes nós estamos disputando coisa dentro de casa e vira uma guerra, e para inimigo você não mostra fraqueza. Você fica escondendo coisas e às vezes você fica suportando momentos difíceis na vida que você podia resolver isso em casa, com a palavra de Deus, com oração. Então, não existe casamento perfeito. Não tente vender essa imagem, nem para os seus filhos. Seus filhos vão descobrir uma hora que não é verdade isso. O que nós precisamos é praticar a verdade. Os nossos filhos não esperam perfeição de nós, esperam verdade. A melhor maneira de você pregar o evangelho para o seu filho é se um dia ele participou de um momento de discussão entre o casal e ele ficou tenso, porque a criança, quando vê o casal brigando, o referencial maior para eles é o pai e a mãe. Se você chegar perto de uma criança de 7, 8, 9 anos e perguntar quem você quer perder, Deus ou os pais? Ele quer perder Deus. Deus ainda é uma coisa muito longe dele. A segurança dele nesse mundo é o pai e a mãe. Quando ele vê o lar rachando, é como um ninho desmanchando, ele entra em parafuso. E quando ele participa de um momento assim, o ideal seria que os casais não discutissem perto de crianças pequenas, perto dos filhos. Tivesse controle emocional para conversar outra hora. Mas se acontecer, não tenta resolver depois no quarto, não, porque isso confunde a cabeça da criança. Ele participou de um momento de crise, não participou do concerto, e depois ele fica confuso a cabeça dele. Se acontecer isso, eu aprendi isso quando meus filhos eram pequenos. Chame o seu filho e fala, filho, você viu ontem?
papai e a mamãe discutiram, a mamãe chorou, o papai estava bravo, nervoso, falou alto dentro de casa. Filho, eu já pedi perdão para Deus, já pedi perdão para a mamãe, agora nós vamos pedir perdão para você. Você perdoa o papai e a mamãe? Vamos orar a Deus? Irmãos, isso é pregar o evangelho para o seu filho. A verdade é a verdade, por mais dura que seja a verdade. Deus tem um compromisso com a verdade, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, ele nos guia a toda a verdade. Aonde há meia verdade, mentira, o Espírito Santo não opera, não trabalha. Luz e treva não se comunicam. Então esse é um grande princípio que nós precisamos ter na nossa vida, né? Um outro, parece óbvio, mas que nós trombamos muito como casais, é que nós esquecemos que nós somos diferentes. O grande conflito no casamento é um tentar mudar o outro, né? Querer que o outro veja a vida como eu vejo. Deus nos fez diferente, irmãos. A mulher vê a vida de uma maneira diferente que o homem vê. O homem vê a vida de uma maneira diferente que a mulher vê. E nós podemos celebrar a nossa diferença. Nós não precisamos ficar tentando mudar o outro. Agora, isso na prática é uma lição difícil de aprender. Nós tivemos muito atrito nessa área, eu e a Dulce. Até hoje nós não estamos curados de tudo, não. De vez em quando a gente ainda arranha na maneira de... Porque, por exemplo, o homem vai numa loja comprar um sapato. Ele pode entrar no maior shopping que ele vai na seção de calçado, em 5 minutos ele compra o sapato e sai. A mulher vai comprar um sapato, ela entra olhando roupa de cama, cortina, olhando tudo que tem lá dentro. Aquilo para a cabeça do homem é uma loucura, né? Você vai puxando a mulher e falando assim, bem, mas vamos lá. Ela fala, bem, mas eu sei, eu não vou comprar, mas eu gosto de ver. Eu falo, mas ver para quê? Vamos embora. Eu lembro de muitas vezes que nós começamos a fazer uma compra junto, de mão dada, chamando o outro de benzinho. No meio da compra já não estava de mão dada mais. E quando chegava no caixa, nós não estávamos podendo olhar um no rosto do outro mais, né? E muitas vezes ela saiu chorando e falou, olha, nunca mais vou fazer compra com você. Eu falava, pode deixar que eu faço. Mas nós somos diferentes. O homem valoriza coisa que para a mulher não tem significado nenhum. Nada. Por exemplo, o carro para nós é uma coisa importante. Para a mulher, hoje está até um pouco mudado, mas mesmo assim ainda é diferente. Mas de primeiro, até hoje acontece isso. A mulher, se o marido tem um carro prata, o primeiro carro prata que ela vê, ela entra. O homem, carro... Um dia nós paramos lá em Maringá, em frente a uma loja, num sinaleiro, uma loja só de roda de carro, é uma loja imensa. E a Dulce ficou olhando assim, ela ficou olhando e falou para mim, bem, que loja que é essa? Eu falei, é loja de roda de carro. Ela falou, mas o carro já não vem com roda? Mas o homem acha que trocou a roda de carro e ele ficou mais importante. Ele sai com o carro e acha que está todo mundo olhando para a roda do carro dele. A mulher tem outras coisas que... Hoje eu estava até falando com o irmão, falando que eu descobri na Bíblia por que as mulheres sofrem mais com a aparência. Porque lá em Tiago diz que o homem chega diante do espelho e logo se afasta e esquece da sua imagem. A mulher fica muito tempo na frente do espelho. Ela fica muito na frente do espelho e ela começa a ver mínimo detalhe, às vezes compra até espelho de aumento, né? Aí começa a ver, nossa, olha, aqui tem uma ruga, a hora que eu fecho o olho, tem aqui, tem ali. O homem, ele chega, pintar o cabelo de manhã cedo e não olha mais no espelho. Ele não sofre muito com a aparência, né? Mas, irmãos, a palavra de Deus diz que a Bíblia é o nosso espelho. Compara o espelho com a Bíblia. Se você começar a ler a Bíblia, você vai começar a ver a depravação do nosso pecado e a misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Muitas pessoas, às vezes, ficam muito pouco tempo diante desse espelho aqui. Por isso que eles não conhecem muito a sua aparência, eles não têm muita convicção da realidade do que eles são, né? Porque assim como o espelho revela a palavra de Deus, o Espírito Santo usa a Bíblia para isso. Às vezes você está lendo um texto ali e você fala, meu Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, é isso que está, meu coração é isso aqui.
Mas infelizmente a maioria dos cristãos pegam a Bíblia na hora de ir para a reunião, né? Igual ele olha no espelho cedo, ele faz isso aqui. Um outro conceito, irmãos, que eu custei muito para entender. Eu devia ter uns 15 anos de casado na época. Eu li um livro de um alemão que morreu foi executado pelo regime de Hitler, o Dietrich Bonhoeffer. Ele era um cristão, teve preso, um homem que de dentro da cadeia escrevia muitas cartas para aconselhar casais. E ele dizia sempre uma frase que a primeira vez que eu vi eu achei aquilo muito esquisito. Ele dizia assim, não é o amor que sustenta o casamento, é o casamento que sustenta o amor. Eu não entendi no começo aquilo, eu achei assim, bom, isso é coisa de gringo, de gente gelada, para sul-americanos isso não funciona, né? Mas ele depois, eu fui começar a ler, estava explicando que é o conceito nosso de aliança que nós fizemos no casamento diante de Deus. Quando nós temos um conceito certo do que é uma aliança que eu fiz diante de Deus, isso vai me salvar nos momentos de turbulência no casamento, porque todos nós temos momentos de turbulência. Então é um conceito certo que determina os meus sentimentos. Eu sempre gosto de dizer isso para você entender a coisa. Você não pensa da maneira que você pensa, porque você sente da maneira que você sente. Você sente da maneira que você sente, porque você pensa da maneira que você pensa. São os nossos pensamentos que determinam os nossos sentimentos. E como o pecado deturpou os nossos conceitos, os nossos sentimentos estão tudo atrapalhados. E quanto mais o Espírito Santo trabalhar a palavra de Deus na nossa mente, nós vamos tendo uma salvação da nossa alma, né? Nós somos semelhantes a um barco. Você vê um barco no rio, tem um timoneiro que está lá segurando o leme, né? Pelo leme, ele controla o leme, e o leme controla o barco, dá direção para o barco. Nós somos assim, a nossa mente é comparada a um timoneiro, as nossas emoções são comparadas ao leme, e a direção da nossa vida é determinada por esse sentimento. Então, se nós quisermos ser mudados, tem que começar aqui. Encher a nossa mente com a palavra de Deus, com os princípios de Deus. Orar para que o Espírito Santo trabalhe isso na nossa vida, né? Cada dia mais, para que nós possamos ser. Então nós vamos entendendo que é o meu conceito certo do que é o casamento, do que é uma aliança que eu fiz diante de Deus. Para você entender, como lá em Malaquias fala que Deus odeia o divórcio, para você entender por que Deus odeia o divórcio, você tem que entender a importância do casamento no propósito de Deus. Se você não entender a importância do casamento, você não vai entender por que Deus odeia tanto o divórcio, porque as consequências do divórcio sequelas são muito graves. Não é que não exista graça para perdoar, para reconciliar, mas as sequelas acompanham o resto da vida. Um divórcio é quase que como uma amputação de um pedaço do membro do corpo. As consequências acompanham a pessoa o resto da vida. Então, quando nós começamos a entender o propósito de Deus para o casamento, nós começamos a temer a palavra de Deus. Nós começamos a querer reler bons livros que ajudam a entender os princípios de Deus, a desenvolver o nosso casamento debaixo da graça de Deus. Amém?